Você sabe como é feita uma animação? Invadimos os bastidores do Peixonauta, sucesso do Discovery Kids, para mostrar o passo a passo do programa. Quando a gente vê uma animação, quando a criança, a família vê a animação em casa, ela não imagina tudo que está por trás de como é que começa isso. E como que começa, Kiko? Primeiro começa com uma ideia. Uma ideia boa, aquela ideia que você tem no dia seguinte você fala, é boa mesmo. Aí vai lá desenvolver. Aí depois que a ideia está desenvolvida, você fala, vamos produzir. A gente tinha um encontro com os roteiristas, a gente elegia alguns storylines, ou seja, são ideias que já são contadas numa linha. Aí essa storyline é desenvolvida para uma sinopse, que já é uma página onde você tem todos os acontecimentos. Vai acontecer isso, o Peixonauta vai para lá, acabou. Essa sinopse aprovada vai virar um roteiro, que o roteiro é um instrumento técnico, onde você tem todas as cenas e os diálogos. O roteiro vai para o storyboard. Então nós vamos pegar todas aquelas cenas e fazer quadrinhos, tentando já colocar resumidamente como uma história em quadrinho do episódio. Depois disso, a gente vendo que esse storyboard está legal, a gente grava as locuções, as vozes dos personagens. Então a gente pega essa história em quadrinho, coloca ela em sequência num vídeo com as vozes, ou seja, a gente vê o storyboard falado. E você já começa a se preocupar com uma coisa muito importante, que é o tempo, porque uma obra seriada ela tem um tempo fixo. No nosso caso é 11 minutos. Aí começa a animação. A animação, você tem os quadros principais, você tem o que a gente chama de quadros-chave, os keyframes. Então, eu vou pegar um copo, tá? Minha mão vai pegar o copo aqui e vai trazer para cá. Tem que intervalar tudo isso para fazer o movimento. Então, esse é o processo de animação, que é uma ilusão que a gente vem e você vê um monte de quadro em sequência e aquilo mexe, né? Feita essa animação, a gente tem essa primeira camada, que são os personagens, que depois a gente vai compor com o cenário. E você vai montando a história. Esse processo vai lá na pós-produção, que é a hora que você tem toda a história, em que você vai determinar ela toda certinha até ela ficar com 11 minutos. Ela ficou com 11 minutos, a gente manda para a trilha sonora. E aí vai ter uma mixagem, que é juntar a trilha sonora com a voz. Isso pronto, aí junta tudo, essa banda sonora, que é voz mais trilha, junto com a imagem, e acaba o produto, acaba a série. Célia, como que começou, como surgiu a ideia do Peixonauta? O primeiro rabisco que eu fiz foi totalmente casual, assistindo uma palestra, e eu desenhei esse peixinho. Ele era mais astronauta mesmo, tinha um foguetinho, e imaginei a fantasia assim de ter um peixe que saísse debaixo d'água para conhecer o mundo fora d'água. E a gente começou a construir um universo em volta disso, né? Essa questão do meio ambiente, né, da preservação da natureza, estava desde o começo no conceito? Quando a gente começou a pensar nesse projeto, tanto eu como o Kiko, a gente tinha filhos bem pequenos. Essa série, ela é muito o que a gente gostaria que os filhos da gente assistissem na televisão. E a coisa do meio ambiente vinha muito, muito presente como uma preocupação das crianças, né? Eles querem saber tudo. Então a água vai acabar? Todos os pais sabem que as crianças são as primeiras a fechar a torneira. Desde quando a gente começou a pensar nisso como uma série, a gente achou que esse era o assunto mais importante. E por que o nome Peixonauta? Porque a gente pensa num peixe astronauta. Então, na verdade, assim, a gente até tem um episódio que no final eles vão ver o significado de vários nomes, ver o significado do nome da Marina, que eles têm um livro de nomes, né? E o Peixonauta significa peixe viajante. Então, assim, não tem uma relação com o astronauta, embora, assim, as crianças tenham feito isso, várias vezes, o peixe astronauta, né? Mas o nauta é o viajante. Então, o fato dele sair da água e viajar pelo planeta, por todos os lugares. E a ideia de ser um peixe, de ser um animal que não está acostumado a ver tudo isso. Então, assim, vem com um olhar fresco, um olhar novo, que é o olhar da criança, né?